Fala aí, turminha, aqui quem fala é o professor Rosante de História. Hoje a gente está aqui para gravar uma aula para vocês de História do Brasil, do módulo 5, tá certo? E aí você tem esses exercícios aqui para você fazer depois da aula, tudo bem? Capricha neles aí, presta bastante atenção, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Na verdade, é uma meia aula, porque a gente já viu parte do módulo 5, que foi a questão da União Ibérica e o domínio espanhol sobre o trono português, o que acabou fazendo com que a Espanha também tivesse domínio sobre o Brasil. E aí, isso vai acabar forçando a Holanda a invadir o Brasil. Lembra que a gente comentou que a Holanda fica independente da Espanha em 1581 e ao ficar independente da Espanha, a Holanda cai num problema econômico, porque o rei da Espanha, Filipe II, herdeiro da família Habsburgo, simplesmente decreta um embargo econômico contra a Holanda e a Holanda, sem muita opção, é obrigada a fazer uma série de invasões pelo mundo. A Holanda vai invadir áreas lá na Ásia, as Filipinas, a Holanda vai invadir áreas na África para garantir a obtenção de escravos para a lavoura que ela quer estabelecer aqui na América. A Holanda invade a América do Norte, onde ela vai invadir Nova Amsterdã, fundar uma região chamada Nova Amsterdã, que depois os ingleses vão tomar e vai ser chamada de Nova York. A Holanda vai invadir o Caribe para estabelecer ilhas para plantio e a Holanda vai invadir também o Brasil. Nesse processo todo de invasões, a Holanda, na verdade, dentro desse processo inteiro, está passando por uma guerra com a Espanha, a chamada Guerra dos 80 Anos. E dentro desse contexto todo de bagunça na Europa, de disputa entre Holanda e Espanha, que o Brasil é invadido. As invasões holandesas de 1624 a 1654. A primeira tentativa holandesa é em Salvador, e tem um motivo muito óbvio. Salvador era a capital. Então pensa comigo, eu invado a capital, eu tomo o Brasil inteiro. Cai a capital, não tem mais resistência. O único problema do plano holandês, que tinha uma certa lógica, era o seguinte: invadir a capital é o ponto mais difícil. É o único lugar que você ainda tinha tropas estabelecidas, uma ordem regulada, e aí a tentativa holandesa em Salvador de 1624 a 25 é um fracasso. A Holanda então pensou o seguinte: eu não preciso, na verdade, invadir Salvador. Eu preciso invadir uma região que seja próspera pro açúcar. E nada mais próspero pro açúcar na época do que Pernambuco. Em 1630 eles vão focar um ataque em Pernambuco e vão ser bem-sucedidos. Tanto que vão permanecer na região até 1654. E aí quando você analisa isso, você tem que pensar o seguinte: quem invade o Brasil, professor? É realmente a Holanda? Na verdade, quem coordena o ataque ao Brasil não foi a Holanda, o Estado holandês, e sim uma empresa holandesa a mando do Reino da Holanda, da nação holandesa. Uma empresa chamada VIC, na sua sigla, West Indian Company, a Companhia das Índias Ocidentais. E é engraçado a gente falar isso porque é uma empresa privada invadindo uma nação, o que é de certa forma estranho, mas foi o que aconteceu. A VIC, a West Indian Company, ela vai trazer para cá um administrador. Depois que a poeira assenta da invasão, depois que eles se consolidam na região, eles vão trazer um administrador para cá chamado Conde Maurício de Nassau e Sigel, que vai ficar aqui entre 1637 e 44. E o Maurício de Nassau, ele era um cara realmente espetacular, um administrador profissional. E aí a diferença entre o que a Holanda vai fazer aqui e o que Portugal fazia aqui. O Maurício de Nassau, ele vai tomar algumas medidas que são fundamentais para você entender o domínio holandês no Nordeste. Uma dessas medidas é conceder liberdade religiosa. Por que ele concede liberdade religiosa? Porque o senhor Maurício de Nassau, ele era protestante. O Brasil era uma nação eminentemente católica. E você tinha ainda dentro desse contexto a VIC, a empresa dele, repleta de judeus. Judeus esses que tinham fugido da Península Ibérica durante a Contra-Reforma e que foram muito bem aceitos na Holanda. Portanto, você tem judeu, protestante e católico. Não dá para você impor uma religião. Então o que ele faz? Concede a liberdade religiosa. Prova disso, a primeira sinagoga construída no Brasil foi construída no Recife, na época do domínio holandês, justamente por conta dessa liberdade. Segunda medida dele, ele invadiu aqui por um motivo: açúcar. Os ganhos que o açúcar gerava para a Holanda eram enormes. E ele tem que reerguer uma série de engenhos açucareiros que estavam falindo justamente por conta do embargo espanhol. Aqui ele vai emprestar a uma série de engenhos e vai fazer esses empréstimos de forma facilitada, porque o interesse dele não era realmente falir os engenhos, e sim fazer os engenhos se tornarem novamente produtivos para que a Holanda ganhasse com isso. Muitos senhores de engenho, na verdade, durante as invasões holandesas na região de Pernambuco, nem resistiram à invasão.
Uma boa parte até achava ideal essa invasão para justamente ter acesso ao capital holandês e refinanciar o crescimento dos engenhos. Isso era fantástico para essa turma. Os únicos senhores que não recebem financiamento holandês, e talvez aí o erro do Nassau, porque isso lá na frente vai se voltar contra ele, lutaram contra a invasão holandesa. Então os caras que lutaram contra a invasão holandesa não vão receber dinheiro holandês, mas lá na frente vão ser também os primeiros a tentar expulsar os holandeses daqui. Tudo bem? Você também tem outra medida, que foi a reforma urbana do Recife. Ele vai fazer o Recife se tornar uma cidade com cara europeia. Ele vai fazer os canais e córregos do Recife lembrarem muito a estrutura urbana de Amsterdã. É uma coisa até natural para ele. Claro, como um holandês, entendia bem essa estrutura. Ele cria a primeira ponte do Recife, cobra impostos, realiza reformas e faz a cidade ser uma das maiores da época. Não da América, e sim do mundo. Recife passou a realmente ser uma cidade com cara de cidade nos moldes europeus, o que era incrível para o Brasil. E por fim, ele prova todo o desejo de ficar, trazendo para cá uma série de artistas estudiosos para incentivar as artes e a cultura produzidas aqui e entender o que ele está dominando. Então, se você for ver, o nome mais representativo da época, o Franz Post, que vem para cá para fazer uma série de ilustrações sobre a paisagem brasileira, é um cara financiado por ele. Ele quer conhecer a área que ele domina para ele não precisar ter problema depois. Ele incentiva uma coisa que Portugal, durante todo o tempo que tinha ficado aqui, basicamente já 100 anos de exploração na região, nunca tinha feito. Com esse cara aqui, a Holanda estava muito bem. Ele chegou a ganhar um apelido popular na região de o Rei do Nordeste. Estava tudo muito fácil, estava tudo realmente muito simples. Só que aí você vai ter um probleminha. Que probleminha? Nem tudo é perfeito. E vai acabar acontecendo a chamada insurreição pernambucana. Entre 1645 e 54 vai haver um movimento de expulsão dos holandeses daqui. E vamos entender por quê. Primeiro motivo, vai acontecer a restauração do trono luso. Em 1640, Portugal consegue se libertar do domínio espanhol, isso contando com o apoio de dois países, Inglaterra e Holanda, o que vai fazer com que Portugal crie vínculos com a Inglaterra e a Holanda. Há um vínculo econômico com a Inglaterra e um vínculo transitório político com a Holanda. Vai se restabelecer aqui uma dinastia, tá? A dinastia de Orleans e Bragança, só que essa dinastia que se restabelece contou com o apoio da Holanda. Holanda essa que tinha invadido áreas portuguesas, invadiu Angola para conseguir escravo, invadiu aqui o Nordeste para conseguir açúcar, e agora? Como é que você faz acordo com alguém que invadiu seus terrenos? A Holanda não é burra, a Holanda vai fazer um acordo com Portugal com a seguinte condição: a gente assina um tratado de 10 anos, um pacto de não agressão por 10 anos. Ou seja, entre 1640 e 1650, Portugal oficialmente não pode levantar armas contra a Holanda, o que significa que a insurreição pernambucana, na verdade, é um movimento que começa no Brasil, pelos brasileiros, e ele começa na demissão do Nassau. O Nassau vai acabar tendo divergências sobre o modo de administrar o Nordeste com a empresa que mandou ele para cá, a VIC, a West Indian Company, e isso vai gerar um problema, porque a West Indian Company precisava repassar mais dinheiro para a Holanda, até porque a Holanda estava na famosa Guerra dos 80 anos que eu te falei, e ela precisava de mais recursos, então ela cobra das suas companhias de comércio mais repasse. Para isso, a companhia de comércio tem que apertar os impostos aqui e cobrar os empréstimos, e o Nassau não queria fazer isso para não perder a confiança dos locais. Resultado, por conta dessa desavença, desse desajuste, o Nassau acaba sendo demitido. Quando ele é demitido do controle do Brasil, quando ele é demitido do cargo de administrador da VIC no Brasil, você vai ter um movimento local que vai desejar expulsar os holandeses, alegando exatamente um movimento nacionalista. É a primeira vez que o Brasil começa com a ideia de sentimento nacional. Os nativos vão falar que eles não aceitam o domínio holandês porque eles são de origem portuguesa. Começa um movimento aqui dentro do Brasil que vai lutar contra os holandeses. Daí a batalha mais famosa que acontece, a Batalha de Guararapes, que é um grande marco dessa revolta brasileira contra os holandeses, mas que só vai ser concluído anos depois com a anexação das forças portuguesas aqui. Lembra que eu te falei que Portugal fica 10 anos sem poder levantar armas. Então Portugal só vai poder agir aqui após 1650. Em 1651, Portugal retoma Angola para garantir o fornecimento de escravos e vai mandar tropas para cá também. E aí, com o apoio das tropas portuguesas e a rebelião local, os holandeses não têm condição de se manter aqui e acabam sendo expulsos. Eles são expulsos em 1654 e você acaba a fase holandesa no Brasil.
30 anos de tentativa de dominação se encerram em 1654. Isso traz consequências imediatas para a economia nordestina. Que consequências? A expulsão dos holandeses faz com que a Holanda vá embora levando tudo que ela aprendeu aqui, ou seja, o que ela não sabia no processo da produção do açúcar, as técnicas de plantio. Do plantio, a colheita, a moagem, a purga, a secagem e a embalagem. A Holanda agora domina todo o processo de plantio e o processo de refino, fora o dinheiro que a Holanda tinha para financiar. E agora não esquece que a Holanda tem áreas no Caribe, nas Antilhas. Resultado, a Holanda leva a cana daqui para as Antilhas, produz lá uma cana mais barata, de melhor qualidade e muito mais próxima da Europa, o que faz com que o açúcar brasileiro entre em declínio. Presta atenção, declínio, não fim, declínio. Ele continua sendo produzido, ele continua gerando riqueza, mas nunca mais tanta riqueza quanto ele produziu no passado. Tudo bem? O Brasil, que era a grande vaca que alimentava a economia portuguesa, ou seja, a vaca leiteira portuguesa, o Brasil agora está passando fome. O Brasil não tem um produto forte e nesse momento a gente vai passar por um pequeno hiato onde vários produtos tentam complementar isso e isso só vai mudar com a descoberta do ouro, mas mais ou menos uns 30, 35 anos depois do início desse declínio. Tudo bem? Um grande abraço, pessoal. Até mais.